o que fazer e o que não fazer em uma entrevista de emprego. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Carreira e Sucesso. E hoje a gente vai falar sobre processo seletivo. Neiva, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer em uma entrevista de emprego, em um processo seletivo, quando eu sou chamado para aquela vaga, daquele tão sonhado emprego que eu quero, aquela oportunidade que eu pretendo para minha carreira, e eu falo, e agora? O que eu tenho que fazer e o que também não devo fazer. E antes da gente falar de o que fazer, o que não fazer, a gente tem que entender um pouco do processo seletivo, né? Desse processo seletivo, como que ele é no geral. Então, desde quando você manda seu currículo, a pessoa normalmente liga para você. Hoje a gente tem também outros tipos de comunicação, a gente tem e-mail, a gente tem WhatsApp, mas normalmente as pessoas continuam ligando, porque nessa primeira ligação, o que ele já está fazendo? Ele está fazendo uma avaliação do seu tom de voz, da sua comunicação, da maneira que você fala. Então já começa, nesse primeiro contato, a fazer todas essas avaliações com o candidato. Após isso, normalmente é marcado a primeira entrevista. Normalmente, a primeira entrevista é com a área de recursos humanos. Às vezes não é com a área de recursos humanos, pode ser com seu futuro chefe, pode ser com par, pode ser com subordinado. Hoje eu falo também área de recursos humanos, mas muitas empresas eles colocam alguns outros nomes. Então, às vezes a área de RH pode chamar a área de pessoas, a área de gente e gestão, a área de desenvolvimento. Temos várias áreas ali, né? Que hoje as empresas estão dando como nome também. Chegou esse primeiro processo, né? Quando você chega na empresa para você participar, você pode ter alguns tipos de entrevista que eu gostaria também de explicar nesse vídeo. Então você pode ter uma entrevista mais individual, que é você junto com a pessoa que está te entrevistando. Você pode ter o quê? Uma entrevista que é em grupo, uma dinâmica em grupo. Aqui no meu canal tem outros vídeos falando sobre dinâmica de grupo, vale super a pena assistir para vocês poderem se preparar caso isso aconteça. Tem uma entrevista também que pode ser online, então às vezes esse primeiro processo você nem vai individual, né? Você vai online, fazer por Skype, pelo Zoom. Hoje a gente tem diversas ferramentas, às vezes até pelo próprio WhatsApp dá para você fazer ali pelo vídeo também, né? Então você tem que estar preparado, porque a tecnologia ela tá chegando. Aqui no meu canal também tem vídeos falando sobre o processo seletivo à distância, como que você se prepara para um processo seletivo online, porque a gente tem que se preparar, principalmente quando a gente tem aquela sonhada vaga que a gente quer tanto. Bom, então, nesse primeiro processo, você tem que estar preparado, porque você já pode estar sendo o quê? Avaliado pela pessoa, pelo gestor, pela área de recursos humanos ou pela área de pessoas, de gente, de desenvolvimento, tantos nomes que nós temos hoje, mas você já pode estar sendo sim avaliado. Então, eu já vou começar ali fazer esse processo, né? Estou indo para a empresa e como que eu me preparo antes, né? Tem uma preparação antes. O ser humano, ele precisa se preparar. A gente precisa de treino. Por exemplo, para eu poder fazer os meus vídeos, para eu poder fazer as minhas lives, que eu venho tanto fazendo, eu me preparo antes, eu estudo antes. Por mais que eu viva isso há muito tempo, já há muitos anos, mas a gente precisa se preparar, né? Somos humanos, a gente precisa de preparo. Então, a primeira coisa é entenda sobre seu currículo. Olha aquele seu currículo e fala o quanto esse currículo ele reflete a pessoa que eu sou. O que eu posso falar no momento da entrevista como principais
resultados, como principais características, quais são as perguntas que o recrutador pode me fazer e o que eu vou responder. E aí, o que você já tem que começar a se preparar, que eu acho isso imprescindível, é a questão da sua energia, é a questão da sua postura, a questão do seu pensamento positivo. Porque, eu vou falar novamente, somos seres humanos. Muitas vezes a gente tem uma questão de ansiedade, muitas vezes a gente tem uma questão de nervosismo e tem que se preparar muito para isso, né? Como que eu vou preparar essa questão de ansiedade, nervosismo durante esse processo de entrevista e como que eu vou ter uma energia positiva, como que eu vou levar isso para o recrutador com um brilho nos olhos do que eu faço, do que eu gosto de fazer. Quando a gente fala sobre ansiedade, sobre nervosismo, eu costumo, gosto até de dar algumas dicas. Normalmente, tem alguma coisa que você gosta. O que você gosta? Você gosta de caminhar? Você gosta de meditar? Você gosta de fazer uma natação? Você gosta de passear com seus cachorros na rua, fazer uma caminhada? Você gosta de comer alguma coisa que te faz bem? Por exemplo, eu gosto de comer chocolate, e chocolate é uma coisa que me faz muito bem. Quando eu tenho que passar, às vezes, por alguns processos da minha vida que tem essa questão de ansiedade, às vezes eu como um pedaço de chocolate porque ele me acalma. Mas isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que vai comer chocolate que vai super ficar acelerado. Tem pessoas que adoram café, que deixa o café também que acalma, mas tem pessoas que ficam mais aceleradas, eu não gosto de café. Então, tente descobrir o que você gosta e o que te deixa calmo para aquele momento da entrevista. Normalmente, o que eu dou como dica? Leva também na sua bolsa, A mulher tem mais facilidade. Hoje os homens também têm algumas mochilas que dá para você andar super legais e dá para você ir numa entrevista também de emprego com uma mochila legal. Levar uma barrinha de cereal, levar uma água, quem gosta de um Gatorade, uma água de coco. Por quê? Às vezes o processo seletivo, ele também é um processo muito demorado. Tem alguns processos, eu conheço inúmeros processos, que você faz uma entrevista e aí a pessoa fala para você, olha, você pode ficar aqui para você conversar com uma outra pessoa porque a gente gostou tanto do seu perfil? E aí você vai falar, não, eu não posso ficar porque eu tô com fome, porque eu preciso beber. Beber ainda você pede um copo de água. Mas é bom você ter ali com você um lanchinho, uma barra de cereal, algo fácil, que você possa se alimentar e se preciso for, você ficar ali o dia inteiro na empresa e essa parte de fome também não te prejudicar. Chegando na entrevista, você faz o quê? Você cumprimenta as pessoas. Principalmente a pessoa que vai te entrevistar, você cumprimenta com aperto de mão. Um aperto de mão firme, que possa passar credibilidade. É interessante também que você observe as coisas ao seu redor. Chegando na recepção, observa como que é a recepção da empresa. Se você ficou sentado ali esperando da recepção, pegue, às vezes você tem uma revista, você tem algo falando sobre a empresa. Então, se você também não teve tempo antes de você se preparar, porque eu sempre falo, gente, é interessante se preparar, é interessante que você estude sobre missão, visão, valores da empresa, que você saiba quais são os produtos da empresa, se também faz sentido com você esses produtos da empresa, e ali na recepção já é um momento de você estudar um pouco mais, você observar as pessoas, você observar tudo que está ao seu redor. Chegando na entrevista, cumprimente, olho no olho, sente, postura firme, energia, pensamento positivo e muito brilho nos olhos. Seja você, não tem jeito, Você tem que ser você, mas é o momento de você mostrar quais são as suas habilidades, quais são os seus resultados, o que você fez de positivo. Teve uma vez, e isso é super recente, que eu fui entrevistar uma pessoa e ela falou, eu não gosto de falar de mim, me contrata que você vai ver como que eu sou. Porém, em algumas áreas isso não funciona, porque a gente precisa saber como é a pessoa.
a gente precisa saber como que é o dia a dia dela. Ah, eu sou da área de logística, o que que você teve de resultados nas outras empresas para você poder trazer para a gente? Eu sou da área financeira, o que que você teve de resultado financeiro também? Então, isso é muito comum que os recrutadores, que os gestores, eles entram perguntando para a pessoa para saber realmente quem é aquela pessoa que está ali. Isso é de extrema importância. Você mostrar quem é você no momento da entrevista, você saber o seu currículo e você levar toda essa questão de resultados, porque a parte de resultados também faz toda a diferença. Ah, Neiva, e se durante a entrevista a pessoa mentir? Ela pode falar o que ela quer durante a entrevista. Eu vou falar de alguns erros que as pessoas possam ter, eu vou falar sobre mentira, inclusive mentira é uma coisa que eu sempre falo, eu já tenho vídeo falando sobre mentira, lives eu falo sobre mentira, eu falo, gente, mentir na vida não dá, e mentir em currículo, em entrevista de emprego, esquece, né? Nem aquela mentira pequenininha, não, nós não podemos mentir durante o processo seletivo. E hoje, normalmente, as empresas têm um processo seletivo que eles tiram as referências profissionais. Então, eles ligam nas empresas que vocês já trabalharam para tirar essa referência, né? Então, liga lá e fala, olha, eu queria saber, a Neiva, ela é realmente uma profissional confiável? Ela é uma profissional pontual? E aí começa a fazer um monte de pergunta que ele vai ligar para uma, para duas, para três pessoas para ver que aquilo que você está falando se é realmente, se está de acordo. Então a questão de referência, ela existe sim em muitas empresas e ela está aí e ela está acontecendo sim. Durante a entrevista, quando você está sentado ali, né, cara a cara com o entrevistador, fazendo todo o processo seletivo, o que eu dou como dica é olho no olho da pessoa e escute. Gente, escuta o que o entrevistador está te perguntando, para você poder trazer as respostas de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. Não aquela pergunta que o entrevistador fala e você vai enrolar, enrolar, enrolar e nunca responder, ou responder e demorar muito. Então, por isso que é importante essa questão que eu gosto muito, que é a questão do treino, de você treinar antes. Você pode treinar com uma pessoa da sua família, você pode treinar na frente do espelho, pode treinar gravando o seu vídeo. Então eu vou gravar um vídeo sobre entrevista, depois eu vou assistir. Esse treino, ele é excelente. Hoje todo mundo tem um celular que dá para fazer isso. Se você não tem o celular, pede, né, de alguém da família emprestado. Mas o treino, ele é super importante. O escutar durante a entrevista, ele faz toda a diferença. E a postura também. Vou dar alguns exemplos, né? Eu trabalho como recrutadora também, já há muitos anos, e tem alguns exemplos que chegam assim e ficam marcados na minha carreira. Então, por exemplo, eu já fiz algumas entrevistas que a pessoa fica a entrevista inteira segurando o queixo, sabe? E aí ela só falta dormir, e daí ela tá tão cansada que ela coloca o cotovelo assim em cima da mesa, e ela fica, e ela abre a boca, e ela fecha. E aí o que me mostra? Gente, se a pessoa tá assim no momento da entrevista, como que vai ser essa pessoa ali no dia a dia? Um outro exemplo que eu gosto de dar também, algumas empresas, onde eu trabalho, né, eu trabalho na Success People, a gente tem algumas cadeiras e as cadeiras são cadeiras de rodinha. Então já aconteceu muitas vezes da pessoa ficar o tempo inteiro fazendo assim na rodinha e também indo para frente e para trás. E teve uma vez que uma pessoa, ela até quebrou a cadeira. Então imagina que chato, ela ia tanto para trás que quebrou a cadeira, ele ficou super sem graça, eu fiquei com medo de ter machucado. Então assim, prestar atenção também na sua maneira de que você está, para você também não invadir o espaço do recrutador, para você manter essa questão de olhar. Ah, Neiva, eu tô com sede, eu posso pedir uma água? Pode pedir uma água, não tem problema.
né? Se você quiser um café, um chá, vai te acalmar, pode pedir também. Não tem problema nenhum, mas o que você tem que fazer é manter ali uma postura, uma energia positiva, e o processo seletivo, ele é 1 horinha, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Então dá para você ter essa postura, para você ter esse brilho nos olhos durante esse período. Muitas pessoas têm me perguntado, Neiva, quais são os maiores pecados que eu posso cometer durante o processo seletivo? Então eu separei alguns pecados que a gente não pode fazer durante o processo seletivo, tem que se atentar e eu quero compartilhar com vocês. Número 1, mentir. Gente, acabei de falar nesse vídeo sobre mentira e mentira não dá. Gente, mentir durante o processo seletivo, mentir durante a entrevista não é confiável. Você vai entrar na empresa, as pessoas vão ver que você mentiu, vai ficar uma situação muito mais chata. Então, tomem cuidado. Não mentir em currículo, não mentir em entrevista, cartas de apresentação, nada. Porque tem sim a checagem de referências, depois você começa a trabalhar, isso não é legal. Então, mentir jamais. Número 2, que eu também falei um pouco já, é a postura inadequada. Então, aquela postura de olho no olho, brilho nos olhos, aquele comprimento de mão que passa uma questão de credibilidade, escutar o que o entrevistador está falando para você, responder de uma forma adequada e, lógico, treino, treino, treino e treino. Número 3, comunicação sem clareza. Sabe aquelas respostas que às vezes você dá para a área de recursos humanos, depois você dá uma resposta diferente para o seu gestor, você não sabe falar a questão de números, de resultados, então atente-se para você ter uma comunicação com clareza com a empresa, com o recrutador, com o seu futuro gestor. Número 4, enrolar o entrevistador. Gente, jamais faça isso. O entrevistador, ele faz isso o dia inteiro. Ele sabe fazer isso, ele é treinado para fazer isso, ele estudou para fazer isso. Quando ele percebe que você está querendo enrolar, quando ele percebe que você não está querendo passar a questão de algum número, algum feedback que você recebeu que você não gostaria de falar, ele pergunta sobre os seus pontos de desenvolvimento, né, que são os pontos negativos, você dá uma enrolada e não responde. O entrevistador, ele percebe, então esse é um pecado para você evitar também em uma entrevista de emprego. Número 5, falar mal. Gente, falar mal da ex-empresa, falar mal do ex-chefe e ainda dar o nome das pessoas. Não, gente, esquece, não dá nome das pessoas, não fale mal das pessoas. Não adianta, o mundo é muito pequeno. Eu tenho várias histórias, vários exemplos de pessoas que vieram me falar, de dar nomes e eu conheci a pessoa e aí eu fiquei super sem graça. Na hora, eu falei, nossa, mas é a pessoa tal? Eu falei de uma maneira alta, a pessoa ficou sem graça, eu também fiquei. Então, assim, esquece. Essa questão de você falar mal de ex-chefe, de empresas e também você dar nomes é um pecado assim que não pode ser feito de maneira alguma durante a entrevista de emprego. Terminei a minha entrevista com o recrutador, com a empresa, estou indo para minha casa. O que eu devo fazer? Tem sim uma lição de casa. O que você deve fazer? Então, a primeira coisa que você deve fazer é fazer uma análise, uma autoanálise do seu desempenho. Como que você foi? O que você falou de mais? O que você falou de menos? O que você poderia ter falado mais? O que você ficou ansioso, o que você ficou nervoso? O que você pode mudar para você falar de uma maneira com mais clareza? E eu gosto de ter um caderninho, eu sou um pouquinho antiga para algumas coisas. Eu gosto de ter um caderninho da recolocação, onde você anota tudo, onde você pode ter uma pasta com uma caneta e você pode falar, olha, no dia
X, eu fui fazer uma entrevista na empresa tal e aí foi me falado isso, meu desempenho foi esse. Quando você termina a entrevista, normalmente o recrutador vai falar para você, olha, eu te ligo ou você me liga, e aí normalmente vocês podem combinar um prazo, uma semana, 15 dias, um mês, anota isso também no caderninho, né? Para você não ficar também cobrando ali a empresa, cobrando o recrutador antes desse prazo. Então você pode falar, olha, conforme nós combinamos, deu os 15 dias, o processo ainda está em aberto, não está, eu gostaria muito de continuar participando desse processo seletivo, então é interessante que você anote isso também. O que eu gosto também de dar como dica e super funciona, saiu da entrevista, manda um e-mail de agradecimento. Porque, gente, a gente gosta de pessoas educadas. Então fala, olha, eu gostei muito de te conhecer, foi um prazer. Eu estarei disponível para futuras entrevistas, então fique ali à disposição para a pessoa que está te entrevistando para esse processo seletivo. Então, essa lição de casa, ela vale muito a pena. E temos também alguns aprendizados fundamentais, que a gente começa por não se atrasar. Não dá para a gente se atrasar em uma entrevista de emprego. Gente, você está indo para uma entrevista, você está indo encontrar uma pessoa, então tente ser pontual. Chegar com 10 minutos, 15 minutos de antecedência, ok, não tem problema nenhum, né? Você pode ir no banheiro antes, a mulher pode retocar a maquiagem, o homem pode olhar o gel do cabelo, você pode tomar uma água, pode observar a recepção, conforme a gente já falou aqui nesse vídeo também. Então, não se atrase. Chegar a uma hora de antecedência também mostra um pouquinho de ansiedade. Então, 10 minutos, 15 minutos de antecedência é o suficiente, mas se você for se atrasar, avisa. Hoje a gente tem a comunicação, a gente tem a tecnologia ao nosso favor, então se a gente está num trânsito, se a gente teve um acidente, avisa imediatamente, não tem o telefone da pessoa, deixa recado, né, com a pessoa da recepção, mas avisa a pessoa que você vai se atrasar. Isso é de extrema importância. Comunicação, gente, comunicação, ela tem que estar muito bem alinhada desde o início da primeira fase que você vai na empresa. Um outro aprendizado fundamental é não agendar várias entrevistas ao mesmo tempo. Às vezes, eu moro aqui em São Paulo e aqui em São Paulo a gente tem muito trânsito e às vezes é muito longe um local do outro. Então, se a gente está na Zona Leste para ir para a Zona Sul, se você pega um dia com chuva, com trânsito, você demora muito tempo. Então, tente não agendar 2 entrevistas no mesmo dia. Tente agendar uma de manhã, uma no outro dia, para você ter esse espaço, até para você se preparar também. Importantíssimo, como você está indo para essa entrevista? Como que está a sua roupa, como que está o seu vestimento? Normalmente, quando a gente vai se encontrar com uma pessoa, quando a gente vai num casamento, quando a gente vai numa festa, a gente não se arruma. E por que a gente não tem que se arrumar para fazer uma entrevista? Lógico, você não vai se arrumar como às vezes você vai em um casamento, mas a mulher se maquiar, arrumar os cabelos, fazer as unhas, né? O homem também ter uma vestimenta adequada de unhas também feitas, né? Não precisa passar base na unha, nada, mas as unhas cortadas, cabelo penteado, se quiser passar um gel no cabelo, colocar uma roupa também para você poder fazer essa entrevista. Então é interessante. Eu sempre dou como dica, se a gente puder ter roupas um pouco mais neutras, uma camisa branca, uma azulzinha clara, uma rosa, uma cinza clarinha, para esse momento de entrevista, com uma calça, pode ser uma calça preta ou a mulher uma saia preta também.
A mulher sempre de sapato, o homem também. E aí a gente pode fazer até um outro vídeo depois falando sobre vestimenta, porque tem vários tipos de vestimenta. Se eu vou fazer uma entrevista em um banco, né? Então normalmente eu vou com uma roupa mais o que? Social, com uma camisa, com uma calça social. Ah, Neiva, mas eu vou fazer entrevista em uma empresa que vende bicicleta. Né? Lógico, eu não vou de tênis, mas eu posso ir com um sapatênis, eu posso ir com uma calça, às vezes o homem não quer com uma calça social, ir com uma calça de sarja. Então, tem várias opções. Então, preste atenção, tente dar uma olhada, ver se você conhece algumas pessoas lá dentro, ver como que essas pessoas se vestem para você ir adequado ali também para o momento da entrevista. O que a gente não pode esquecer também de jeito nenhum é tomar cuidado com a confidencialidade da última empresa que você trabalhou. Às vezes você tem números que você não pode divulgar, às vezes você tem valores que você não pode falar. E aí você tem que tomar cuidado também para isso não ser exposto ali no momento da entrevista. Essa dica também é muito importante. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você que está passando por esse processo seletivo ou que vai passar por um processo seletivo. Compartilha o nosso vídeo com as pessoas que estão passando por essa fase também ou que vão passar por essa fase também. Deixa o seu like aqui pra gente e também, para quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Meu muito obrigada e muita gratidão!